Ok, gente, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de uma palavrinha muito importante aqui para o canal. Vamos falar de ética. Não sai daí. Antes de mais nada, vamos se inscrevendo, vamos curtindo, vamos compartilhar, vamos mostrar para o algoritmo que esse canal aqui tem um conteúdo que vale a pena ser divulgado, hein? Bora lá, gente, toda força faz a diferença, tô contando com vocês. Por que eu vou falar de ética num vocábulo à parte se eu tenho uma playlist toda para ética? Porque, como eu falei no primeiro vídeo da playlist de ética, a ética do Spinoza tem todo um trabalho filosófico por trás antes de começar a falar da ética propriamente dita, né? Ele fala de ontologia, ele fala de epistemologia, ele fala de estética e só depois ele vai falar de ética, né? O campo da liberdade humana, o campo de ação humana propriamente dito, que é a ética. Então eu vou trazer aqui uma bibliografia, vou falar um pouco mais genericamente do termo. Tá? Eu trouxe umas bibliografias aqui que ajudam nessa introdução ao pensamento do que é ética, como pensar a ética, e eu sempre trago bibliografias para vocês poderem ter conteúdo além do canal, né? Além do que eu estou trazendo aqui, eu sempre coloco a bibliografia do episódio no final para vocês terem essa referência, que existem fontes e existem livros que vocês podem buscar para ajudar na construção do conhecimento de vocês sobre tudo que está sendo dito aqui nesse canal. Dito isso, vou trazer aqui um livrinho que ajuda muito a começar a pensar a ética. É esse livro do Leonardo Boff, Ética e Moral, A Busca dos Fundamentos, da editora Vozes. Essa é a 9ª edição. Eu vou colocar o ano dela na bibliografia final. Tá? Na página 38, quer dizer, logo no comecinho, ele já fala, ó, partamos dos sentidos da palavra ethos, de onde se deriva a ética. Antes de mais nada, constatamos que escreviam a palavra de duas formas diferentes. Uma vez, ethos com eta, o E longo, significando a morada humana e também caráter, jeito, modo de ser, perfil de uma pessoa. E outra vez com epsilon, o E curto, querendo dizer costumes, usos, hábitos, tradições. Eu trouxe esse trecho porque ele fala as letras com as quais se escrevia ethos diferente. E essa distinção, esses dois modos de pensar, o ethos, que gerou a ética, mas também gerou muita confusão sobre qual é o campo da ética, afinal, né? E nesse livro ele aprofunda, mas eu só vou trazer esse trechinho desse livro. Se vocês quiserem, busquem esse livro aí que ele faz diferença ter esse livro na biblioteca. Outro livro que eu vou trazer agora é esse aqui, Ética, uma primeira conversa, do Roger Douthat, da WMF Martins Fontes. Eu vou colocar o ano de publicação dele aqui na bibliografia. E logo no começo, na página 13, ética. De onde vem essa palavra esquisita? Vem do grego ethos. Ethos significa, em primeiro lugar, o habitat, exatamente a maneira de uma espécie animal habitar o mundo. O ethos dos pássaros? Voar, cantar, ciscar, fazer ninhos, botar ovos, se transportar no ar de uma região a outra ou de um continente a outro. Hoje existe uma disciplina científica chamada etologia. Ela estuda os comportamentos dos animais no seu meio natural. Essa disciplina é muito diferente da ética, mas seu nome se formou a partir da mesma palavra, ethos. E não é só isso, porque ethos em grego pode significar também o caráter de uma pessoa, a maneira como ela habita o mundo, em função de suas disposições naturais. E ethos significa, igualmente, os costumes, as maneiras de se comportar numa determinada sociedade, numa determinada época. Nesse caso, é, portanto, a maneira como vivem os homens, os costumes que observam, os tipos de regras que seguem, as leis sob as quais vivem. Como você vê, é sempre o sentido geral de comportamento que está por trás dos diferentes usos do termo ethos. E na página 15 ele fala assim: aqui está a primeira das definições possíveis e sem dúvida a melhor do que é a ética para os gregos. Uma forma de conhecimento que diz respeito aos comportamentos. E aí ele começa aqui a falar desses diferentes conhecimentos,
como que a gente, através do nosso pensamento, a gente vai discernindo diferentes conhecimentos acerca dos comportamentos, né? O conhecimento meramente descritivo, que a gente descreve os comportamentos, e os juízos sobre como esses comportamentos devem ser e tudo mais. Eu vou trazer agora o vocabulário que a gente já conhece, Aristóteles, que foi o pensador responsável por forjar o termo ética. Ele foi o primeiro pensador que trouxe essa palavrinha aí para o mundo. É um adjetivo em cima do ethos, do substantivo. É aqui, ó. Empregado como substantivo, esse termo é, na verdade, um adjetivo que subentende um substantivo, o qual significa algo como doutrina ou disciplina. Deriva de ethos, que significa o caráter habitual, dom dos costumes. E quanto ao termo ethos, que o grego arcaico não distinguia de ethos, ele significa hábito, e é deste último vocábulo que Aristóteles faz derivar ética. A atividade ética, repete Aristóteles, não tem por finalidade o conhecimento, pois o que queremos não é tanto saber o que é o bem, mas nos tornarmos bons. E mais adiante, Aristóteles zomba daqueles que se refugiam no logos, no discurso, na razão, né, nas narrativas, e acreditam assim filosofar e ser sábios. São como aqueles que pretendem curar escutando os discursos médicos, sem aplicar os remédios. Os discursos sobre a ética são imediatamente inúteis, visto que os virtuosos não necessitam deles e que eles são incapazes de fazer os viciosos mudarem. Então, qual a finalidade de estudar ética, né? Estudar ética é uma forma de a gente conseguir estabelecer leis boas, hábitos bons, né? Para a gente conseguir, através da educação na sociedade, da educação no nosso dia a dia, conseguir criar bons hábitos e aprendermos a ser bons na prática e não na teoria. O virtuoso, isto é, o prudente, agirá, portanto, virtuosamente por definição, poder-se-ia dizer, o que não impede de ter de enfrentar situações concretas nas quais cumpre tomar um partido que seja o bom. Nesse ponto é que se capta a característica essencial do prudente, que é a faculdade de bem deliberar. O virtuoso não se pergunta sobre aquilo a que deve chegar, a felicidade, mais do que o médico se pergunta sobre o fim da medicina, que é curar os doentes. Deliberar é apreender os meios visando esse fim dado e pô-los imediatamente em prática. Na deliberação, o prudente articula regras gerais, que podem ser puramente teóricas, e, como tais frutos de uma pesquisa de ética teórica e das considerações de oportunidade. É o que vemos no que Aristóteles denomina o silogismo da ação. E aqui eu vou fazer um parênteses rápido para falar do silogismo. Vocês que já conhecem, não quer demais ouvir rapidamente. Vocês que não conhecem, eu digo para ir pesquisar esse termo silogismo. O que é o silogismo? Eu digo rapidamente que é uma forma que o Aristóteles criou de se deduzir, de se inferir conhecimentos, dado uma proposição geral que todos aceitam, que todos reconhecem como verdadeira. Essa proposição geral, você aplica um termo intermediário da sua situação que você está pensando, e pela associação desses dois termos, dessas duas premissas, dessas duas proposições, dessas duas frases teóricas, você vai tirar uma conclusão. E o exemplo que ele dá é: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá certo? Isso é um silogismo teórico. Mas aqui na ética ele está falando de um silogismo da ação. Né? Então vocês tenham em mente aí premissa geral, premissa intermediária e conclusão. Né? E vamos voltar aqui, ó. O silogismo, Aristóteles denomina o silogismo da ação. Esse silogismo não é um silogismo científico, nem mesmo um silogismo no verdadeiro sentido do termo, porque não é um conjunto de proposições, porque a conclusão é a ação. Se sei que devo me cobrir, por razões de teoria médica, e sei que uma capa serve para cobrir, se tenho ideia da maneira como se fabricam capas, a conclusão será me pôr a tecer uma capa. Nesse trecho a gente consegue ver como que a questão ética é sempre uma questão de ação, de algum evento que está acontecendo aqui e agora e que precisa do nosso posicionamento. Nosso comportamento vai demonstrar a nossa ética e não nossas palavras. Né? Eu volto aqui
pro livrinho Ética, uma primeira conversa, na página 16, ele tem uma questão que é bem legal, assim, que hoje em dia a gente tem bastante confusão, né? Que é, a ética afinal, a mesma coisa que moral? Porque a gente tem essa pergunta, né? Ética e moral e tal. Etimologicamente, num dos sentidos da ética, lá do ethos e moros, na língua grega e no latim, eles se equivalem em significado, mas o ethos ele tem um campo de significância maior do que o moros latino. Então existem algumas diferenças, apesar de existirem também muitas semelhanças. E é disso que ele fala aqui. Existem ainda hoje pensadores que afirmam que não existe, de fato, diferença real entre ética e moral. Quanto a mim, acredito que não há efetivamente nenhuma cisão profunda e radical entre as duas noções. Todavia, aos poucos foi se estabelecendo uma diferenciação nos usos dos dois termos. Na época moderna, considerou-se com frequência que o termo moral pudesse estar reservado ao tipo de normas e valores herdados do passado e da tradição, ou então da religião. Moral especializou-se mais ou menos no sentido daquilo que é transmitido, como código de comportamentos e juízos já constituídos, mais ou menos cristalizados. Nesse sentido, aceitamos ou rejeitamos a moral de uma família ou de um meio, seguimos os preceitos que a caracterizam ou os transgredimos. A moral parece constituir um conjunto fixo e acabado de normas e regras. Hoje, ao contrário, o termo ética é empregado principalmente para os campos em que as normas e regras de comportamento estão por ser construídas, inventadas, forjadas por meio de uma reflexão que é geralmente coletiva. Em resumo, se nós quisermos distinguir os dois termos, moral seria referente às normas herdadas, ética às normas em construção. Moral designaria principalmente os valores existentes e transmitidos, ética o trabalho de elaboração ou de ajuste necessário em face das mudanças que estão em curso. Ele é muito claro sobre os desafios éticos, né, que nós temos hoje em dia. Porque apesar de a gente falar de ética sempre no nível da ação, a gente é capaz de pensar antes de agir. A gente é capaz de pensar depois de agir. A gente é capaz de observar as consequências dos nossos atos. A gente é capaz de observar os impulsos que nos levam à ação. Então, todos esses campos, apesar de serem teóricos, eles são práticos. E essa divisão entre teoria e prática, para mim, é muito danosa para a filosofia. Porque se eu quero fazer da minha vida teórica a minha prática, eu não posso ter essa divisão entre teoria e prática. A gente tem que ter um elemento concreto de reflexão para a nossa ética, assim como é para a nossa ação, né? Então, se a gente dissocia a nossa ação da nossa teoria, geralmente a gente vai ficar em dificuldades de perceber onde a gente está faltando com a ética, onde que o nosso comportamento não está sendo bom, onde o nosso comportamento está sendo mal, e onde que a gente, por pensar que estamos sendo bons, por repetirmos a moral dada na nossa sociedade, na verdade nós estamos sendo maus. Nós estamos amputando uma nova forma de vida que está surgindo, que está se fazendo viva ou que está pleiteando a vida, né? Que todos temos direitos à vida por estarmos vivos. Então a gente está hoje em dia nesse dilema em que, devido à globalização e à internet, a gente tem acesso a vários tipos de comportamentos, a vários tipos de valores, e hoje eles estão com mais possibilidade de se encontrarem. Por isso, então, é tão importante a gente pensar a ética. Mas aí eu queria trazer aqui esse vídeo para a gente ter esse arcabouço, ter esse fundo comum de pensar a ética. Como que se dá esse negócio? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se sintam incentivados a refletir, a pensar, a comentar aqui, a compartilhar esse vídeo, fazer as pessoas ficarem até o final, porque é um tema importante e geralmente é no final em que a gente consegue as conclusões. Tá ótimo? Um forte abraço a todos e até a próxima.